Quadraturas na Lua, feridas emocionais. Quadraturas no mapa astral em cima da Lua, as feridas emocionais. Vou falar um pouco sobre isso hoje. É um tema incrível, um tema que merece a gente ouvir com cuidado, com atenção. Mas antes, lembrando que quem quiser informações sobre o nosso retiro de outubro, o retiro da Terra de Rudá, entrar em contato com a Rosa no WhatsApp, DDD 21 985058500, e quem quiser participar dos trabalhos gratuitos da Terra de Rudá, um deles é o Tornar-se Presente, também pedir para ser adicionados gratuitamente no WhatsApp da Rosa, DDD 21 985058500. Esse é um tema maravilhoso. Para quem já me acompanha no canal sabe o quanto eu dou um valor enorme para a Lua, né? Embora a nossa astrologia aqui ocidental não seja lunar, mas para mim eu vejo a Lua como um ponto mais importante do mapa. Por um simples detalhe, que é ali que a gente vai ter as informações sobre o amadurecimento emocional, o amadurecimento psicológico. E isso eu diria que é praticamente tudo em relação a gente fazer uma profunda amizade com a sorte, uma profunda amizade com a proteção, entende? Muitas vezes, principalmente no mundo dos homens, a Lua não é considerada, exceto quando se fala da própria mãe, né? E muitos homens que ainda não tiveram uma visão crítica da própria mãe, veem a mãe como algo assim inatingível, como o arquétipo de Maria, por exemplo. E isso acaba tendo um ônus nas relações afetivas, porque parece que nenhuma mulher, nenhuma esposa vai chegar aos pés dessa mãe. Alguns homens não, já têm uma visão crítica, sabe ver o lado positivo, o lado difícil da mãe, o lado interessante da mãe, assim como do pai, enfim. São pessoas que se tornaram mais independentes, né, mais amadurecidas. Aliás, falar de Lua é falar de amadurecimento, fundamentalmente. Então, eu queria me deter nesse tema, que talvez seja o tema mais importante, porque quando a gente vê muitos descaminhos políticos, sociais, econômicos, familiares, pessoais, a gente acha que fulano foi uma pessoa horrível, fez uma coisa horrorosa, ou teve uma sorte de fazer uma coisa muito boa, ou, quem sabe, nasceu numa família abastada. Então a gente sempre tende a se deter em aspectos sintomatológicos, e o meu olhar da arqueoastrologia, ele não fica grudado ali na sintomatologia. Procura sempre compreender as causas, qual é a origem, o que está por detrás daquele sintoma. A gente se distrai muito com os sintomas. E a Lua, ela é determinante, ela é definitiva, ela é importantíssima, eu diria que ela é absoluta no esclarecimento, a posição da Lua nas casas, nos signos, nos aspectos. E o tema feridas emocionais, às vezes a gente leva várias encarnações com uma ferida aberta no peito. E a gente vai esquecendo, evidentemente, a gente nasce numa encarnação, nasce na outra, e a gente esquece, né, qual é o nome ou sobrenome daquela ferida. E a gente vai ter que atrair, do ponto de vista do inconsciente, né, a psique, e ela vai cumprir a sua função, uma das suas funções, que é de atrair situações para a gente rever certas feridas, ainda que a gente não as reconheça como feridas. Porque eu acabei de nascer, eu só tenho 17 anos, 18 anos, ainda nem vivi meu primeiro amor, ainda nem peitei minha mãe, nem peitei meu pai ainda, né?
Mas a gente não tem 17 anos, não tem 50, não tem 80, não tem 3, a gente não sabe a idade que a gente tem. Né? Até me lembrei de uma música que eu fiz agora, que eu toquei no show, que é Quantos anos você pensa que tem? E a Lua vai falar disso, porque a nossa idade emocional, a nossa faixa etária psicológica, ela vai fazer a autogestão das coisas que nos acontecem, que parecem, às vezes, gratuitas. Gente, não há gratuidade nenhuma nisso. Isso é uma partitura da psique que o nosso consciente não dá conta de compreender num primeiro momento, por isso a gente marca terapias, por isso a gente arma um circo para a gente tentar se entender, se compreender. Isso eu estou dizendo uma minoria da população planetária, porque a maioria não arma circo nenhum. Vai empurrando com a barriga em busca da sorte, tentando fugir do azar em busca da sorte. É uma atitude animalesca em relação ao inconsciente, em relação à psique. Então, falar da Lua é falar também do inconsciente. A gente tem as 3 casas de água que já foram abordadas aqui no canal, casa 4, 8, 12, que falam de distintas instâncias do inconsciente, assim como a Lua, o Plutão e o Netuno também falam de distintas instâncias do inconsciente. Mas hoje eu vou me deter nas feridas emocionais assim mais básicas. Né? Lembrando que eu estou conversando aqui no Instagram, a gente não está fazendo um simpósio de fim de semana, nem um retiro. Né? Aliás, merecia um retiro sobre esse tema, né? Feridas emocionais. Não no sentido só de apontá-las, mas de mostrar saídas para. Né? E uma palavrinha-chave, já dando spoiler, uma saída para as feridas emocionais é a consciência. Essa é a palavra, essa é a experiência que transforma tudo. Transforma o passado, transforma o futuro, transforma o presente. Essa é a palavra que a gente deveria ter um chamego, um afeto, uma ternura, um xodó, a gente flertar, a gente ter um namoro, um casamento, com a palavra consciência. E lembrando, não vou me deter, já falei muito disso, me lembrando que tem 3 instâncias da consciência. O ter consciência, que é o primeiro passo, o mais primério, né? O segundo passo é ser consciente, é um nível bem mais elevado, e o terceiro é o máximo do máximo, é ser a consciência. Isso, o terceiro passo é quando a gente está em profunda comunhão e harmonia com a fonte primordial, que é a consciência, que também tem outro nome chamado amor. Já não mais amor de fulano por Beltrano, mas tão somente amor. Então, algumas feridas, por exemplo, antes de falar das feridas, a gente vai pegar assim, aspectos como Plutão quadrado Lua, Plutão conjunção Lua, né? Saturno quadrado Lua, Saturno conjunção Lua, Urano quadrado Lua, Urano conjunção Lua, né? Netuno, né? Netuno quadrado Lua, Netuno conjunção Lua. Cada um atua numa instância, sempre lembrando que para a arqueoastrologia, os planetas são pulsões psíquicas. São pulsões, são conteúdos psíquicos que demandam experiências de integração. A pulsão da Lua significa metabolizar os eventos, digerir os eventos. A Lua tem a ver com um aparelho digestório emocional que visa a gente estar fazendo upgrades, né, oitavas constantes, e por isso, para mim, é o ponto mais importante do mapa, porque as nossas respostas aos nossos sucessos e fracassos dependem do nosso aparelho digestório psíquico. Se a gente, é que nem a gente comer um negócio, come um negócio que a gente não digere, a gente fica péssimo, fica dias e dias ali com desconforto, com dores, às vezes a gente vai até para o hospital. E os pratos mais pesados, mais densos, tem a ver com abandono, desqualificação, rejeição, separação, morte, despedidas, adeus. Esses são os pratos mais difíceis do que uma feijoada à noite. É um adeus quando não se esperava. É mais difícil do que um repolho, né,
forte é uma morte, uma separação, uma rejeição, um abandono. Os aspectos sombrios, né, da pulsão psíquica chamada Saturno tem a ver com rejeição, tem a ver com abandono, tem a ver com luto. O Plutão, por exemplo, já mobiliza uma área que é a área da morte, da despedida, do adeus, morte física e morte simbólica. A despedida de um vínculo de anos, né? A despedida de um país, de uma determinada situação que foi tão marcante. E todos eles operam, na luz e na sombra, todas essas pulsões psíquicas, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, né? Júpiter, etc. Todas essas... E é evidente, quanto mais a gente vai chegando para planetas pessoais, né? Como Mercúrio, Vênus e Marte, Sol e Lua, assim, a gente está lidando mais com carências muito objetivas, relacionadas a coisas, de repente, que aconteceram nessa própria encarnação. Mas quando a gente tem nasce uma criança com Plutão, conjunção Lua, quadratura Lua, o Netuno, quadratura Lua, conjunção Lua, acabou de nascer. Essa criança, ela chegou zerada? Não existe isso. Então ela já chegou com várias informações de que a psique vai engendrar situações para que ela resgate situações ou de rejeição, de abandono, de dor, de separação, de morte, de luto, de desqualificação, de desvalorização, assim como também de bem-aventurança, de abundância, de prosperidade, de regozijo, de êxtase, de orgasmo, de prazer, de elevação, né? Nós estamos na chuva para a gente se molhar. Só que a gente lida muito mal com as bênçãos. A gente lida muito mal com a sorte. A gente lida muito mal com a prosperidade. Mas lida pior ainda com as nossas tragédias. Muitos querem se livrar. Quando é que isso acaba? A pessoa marca um trânsito e está passando lá naquela faixa etária entre 38 e 42. Quando é que acaba Plutão quadrado Plutão? Netuno quadrado Netuno, Urano, oposição Urano, quando é que acaba? A pergunta é outra. Como é que eu lido com isso? Você poderia me ajudar a eu saber lidar com essas travessias? Então, feridas emocionais que são coisas enormes. Elas constroem fracassos profissionais, elas constroem fracassos afetivos. Você tem, por exemplo, você nasce, digamos, muitas vezes uma lua em Capricórnio conjunção Saturno, uma lua em Capricórnio quadrado Saturno, ou um mapa zero de água, um mapa totalmente terra e ar, vamos dizer assim, sem o fogo que fala de uma singularidade, sem a água que fala de um processo metabólico, psíquico. A gente parece uma máquina trabalhando com o objetivo de ganhar algum afeto, alguma aprovação. Porque a gente se deu bem financeiramente, porque a gente se deu bem profissionalmente, né? Mas a gente não entende. E mesmo aqueles que dizem, meu mapa é um aguaceiro só, né? Então eu estou bem na foto. Não, porque às vezes esse aguaceiro só convida a gente a naufragar nas emoções, naufragar na psique. Tem gente que enlouquece por conta de uma água que, na verdade, é um tsunami. Pessoas hipersensíveis, né, que não conseguem se situar dentro de tamanha subjetividade, né? Então, as quadraturas de Plutão-Lua ou da conjunção Plutão-Lua traz o tema simbólico da morte, da perda, do adeus, da despedida, né? E é muito profundo. Não é à toa que essa pulsão chamada Plutão, que Freud chamaria de instinto de morte, né? Mas essa pulsão, ela é protagonista dos nossos upgrades, das nossas oitavas, é protagonista das nossas grandes viradas,
na existência, né? Tem aquele ditado, né, simplinho, né? Não se consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. A função do Plutão é quebrar os ovos, porque o que está em jogo é o omelete, de preferência nutritivo e saboroso. Isso é o ponto central, nutritivo com certeza, mas, poxa, saboroso, qual é o problema? É um problema. A gente também lida mal com prazer, né? A gente faz toda essa chacrinha toda em relação ao prazer, a gente faz toda essa negociação e esse escarcéu sobre o prazer, porque a gente lida muito mal com o prazer, só por isso. Os corpos lindos, nus, né? Sexo. E a gente pensa que isso aí é uma ode ao prazer, em muitos casos é um ódio ao prazer, muitas vezes é o ódio ao prazer, né? A gente tem que compreender isso de um ponto de vista mais profundo. Então, aí quando Plutão se engraça com a Lua, né, sem falar que a Lua mexe com um dos temas mais delicados, que é a mãe. O que a mãe representa? Se me perguntam qual é a definição do masculino ou do yang, a minha definição é o seguinte: o masculino e o yang é ir na direção da experiência. Isso está dentro da mulher e está dentro do homem. O masculino, ir na direção da experiência. E o feminino, que está dentro da mulher e do homem, é recolher essa experiência e metabolizar e digerir. Se eu não tenho experiência para digerir, complica. Se eu tenho experiência e não sei digerir, complica. Então, pessoas autodefendidas, autoprotegidas, pessoas que não querem sofrer, não querem se envolver, não querem ter comprometimento, não querem, porque a dor é uma coisa violenta, também não estão condenadas a não crescer, estão condenadas a postergar o processo evolutivo e na próxima encarnação ter uma repetência de ano. Assim como as pessoas que querem muito experimentar, mas não querem metabolizar nada, que é um comprometimento com as águas mais profundas, é condenada também a não crescer. Então, esse coniuntium, essa união, essa conjunção entre masculino e feminino, entre ir na direção da experiência e trazer essa experiência para um metabolismo psíquico, é a nossa missão. A nossa missão. Quando a gente reclama do mundo que está assim, o assado, é um mundo extrovertido, basicamente. É um mundo masculino, já desde muito tempo, desde sempre. É um mundo desrespeitoso em relação ao masculino, em relação ao feminino. É um mundo de machos desrespeitosos do masculino e do feminino, né? E dá no que dá. Não é a mulher vai salvar, mas a gente está precisando de doses maciças de feminino, no homem e na mulher, que são doses que eu me refiro do processo metabólico. Então a Lua, no mapa, vai dar informações de como é que eu vou digerir as situações. Esse é um ponto nevrálgico. Se a gente não compreende isso, então quando o Plutão se engraça com a Lua no mapa, né, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um idoso, está dizendo assim, olha, você veio retrabalhar o tema das despedidas, das mortes, das separações e tudo. Mas do ponto de vista, tem separações uranianas, que elas são num nível mais etérico. E tem as separações no nível plutônico, que são separações orgânicas, viscerais, quase uivos de lobo. As dores de Plutão são dores de uivo de um lobo ferido. Isso pode ser lindo. Eu não tenho aqui nenhum problema com dor nem com prazer. O que eu tenho problema é a ausência de consciência. Dor sem consciência, prazer sem consciência é perigoso. Então, quando Netuno se engraça
com a Lua, em quadratura, em conjunção, estou pegando aspectos difíceis. Eu não estou tocando aqui em trígonos, nem sextis, também nem falei de quincúncio, não, que é um aspecto mais brando, ligado também à dificuldade, mas a conjunção e a quadratura. A conjunção ela pode jogar para os dois lados, tanto um lado difícil quanto um lado de extrema potência. Mas lembrando que a maioria dos mortais é mais sensível à crítica do que ao elogio. A gente é mais sensível à dor do que ao prazer. Os elogios a gente esquece rápido, as críticas a gente às vezes nunca esquece. Nós temos um continente de ressentidos. Nós temos um continente vasto de ressentidos. O ressentimento é um tema de uma lua não nutrida, uma lua abandonada, uma lua que não está funcionando na sua inteligência metabólica. Então, quando Netuno se engraça com a Lua, quadratura ou conjunção, tem um apelo, tem saudades, saudade da unidade, saudade da comunhão com o todo, saudades de um grande útero. Mas a gente não se preparou, a gente não foi educado para se relacionar com essa experiência de pertencimento. E aí o Netuno é confusão, caos, depressão, melancolia, tristeza, não me engana que eu gosto. São as disfunções que o ego faz ao fazer uma leitura do código de barra da Lua, com o Netuno. A Lua com Netuno facilita mediunidade, espiritualidade, música, audiovisual, relação com a natureza, com a psicologia, mas pode nos levar também para um mundo paralelo das drogas, um mundo de fantasias e idealizações. Estou falando de feridas emocionais que que estão no mapa astral. Logo, se estão no mapa astral, é quando a criança nasceu. E se estão quando a criança nasceu, é porque ela está trazendo isso de outras vidas. Se ela está trazendo isso de outras vidas, é porque ela não integrou, não resolveu, não elaborou, ela não integrou isso à psique. Integrar a psique é quando uma gota retorna ao oceano. Integrar a psique é quando a gente chega com uma garrafa de água mineral fechada no meio do oceano, a gente abre a garrafa e submerge ela no mar. E depois vira, e essa água que estava dentro de uma garrafa, que a gente pode chamar de personalidade, podemos chamar de ego, essa água que é essa alma, que é essa essência, que é essa lua, ela se une a Netuno, que é o oceano. Esse é o anseio mais íntimo nosso. Tem um negócio, um conceito da Terra de Rudá, que é o Iru, que é um instinto de retorno à unidade, que isso mora dentro dessa pulsão psíquica chamada Netuno. Quando Urano se engraça com a Lua, quadratura, conjunção, a gente tem toda uma sintomatologia de ansiedade. Ansiedade, estresse, doenças autoimunes. Muitas vezes a gente vai encontrar, quando Urano está muito fora da casinha, na carta natal, a gente vai encontrar Parkinson, Alzheimer, AVC, doenças que têm a ver com curto-circuito, alguns blackouts, alguns burnouts, e que no fundo fica a pergunta, mas o que eu faço com tudo isso que é em mim? O que eu faço com tudo isso que é em mim? Tudo isso que pulsa. Na verdade, são quantas encarnações habitam esse corpinho? Quantas vidas, quantos sims, quantos nãos, quantos gozos e quantas punhaladas eu trago? Quantas feridas eu trago? Feridas que muitas vezes
É muito curioso a ideia da ferida de uma faca rasgando a carne. Essa carne, ela vai rasgada, ela vai parecer uma vagina, e a faca vai parecer um pênis, e o sangue vai parecer um gozo. Parece macabro, parece mórbido, mas isso é uma simbologia de que a ferida, se bem elaborada, se bem trabalhada, se bem alquimizada, função Plutão, a ferida pode levar a gente, e deve levar a gente, para instâncias superiores de usufruto da existência. Eu ousaria dizer que a qualificação do nosso usufruto da existência tem muito a ver com a maneira como a gente lida com as nossas feridas, né? Acolhimento, ternura, nutrição, aconchego, elaboração, consciência. Imagina, a gente tem um filho pequeno que está com pneumonia, está com problemas respiratórios, está com algum tipo de alergia, tem 2 anos de idade, 3, a gente fica enlouquecido, pode morrer, não vai morrer, naquele momento a gente pensa que somos deuses, que não podemos deixar que aquela criatura que eu gerei possa passar pelo que está passando. Agora, se eu sou essa criatura e se eu sou esse próprio Deus, se é verdade que existe um único corpo chamado agora, que é o corpo da fonte, é o corpo da consciência, é o corpo do amor, e que, ao mesmo tempo que eu sou esse corpo, eu sou um produto dele, né? A criação que se torna criatura no ato de se tornar criador. A criação que se torna criatura no ato de se tornar criador. Então, falar dessas feridas também é falar do néctar necessário para a nossa iluminação, para o nosso despertar. Vocês já repararam que o ponto central da arqueoastrologia não é a descrição de personalidades. Personalidade é um veículo que um dia será descartado, né? A personalidade não é a música, não é o piano, mas não é a música, é um instrumento, mas não é a música. A arqueoastrologia, ela se ocupa do processo de despertar, né? Pede licença a algumas correntes psicológicas, algumas boas correntes e grandes correntes psicológicas que vão até a infância, ou que vão até pai e mãe, e pede passagem para outras encarnações, para outros arquétipos, no objetivo da gente querer tudo que a gente tem direito, porque, na verdade, quando a gente estuda de fato a nossa origem, quem de fato somos, a gente tem obrigação de exigir mais de nós e daquilo que está à nossa volta. Então, Urano, quando se engraça com a Lua, quadratura e conjunções, vai falar de sintomas como ansiedade, que na verdade, o que eu faço? Eu estou com uma potência criativa retida. Eu não estou conseguindo ressignificar, eu não estou conseguindo recriar, reinventar, e aí deu um blackout, deu um burnout. É como se você prendesse um cachorro grande, um Terra Nova, um Fila, um São Bernardo, num kitnet durante o dia todo, e à noite soltasse para ele fazer um xixizinho. Vai estar enlouquecido. Esse é o Urano. O Urano, ele precisa de um campo amplo, chamado consciência. Repara a nossa demanda. As feridas emocionais, elas comprometem as nossas inteligências. Elas comprometem a nossa sorte. Elas comprometem a nossa clareza com o Dharma. As nossas feridas emocionais, elas fazem com que a gente deseje coisas que não tem a ver com a nossa essência, não tem a ver com a gente, tem a ver com fulano, com beltrano, com cicrano, com a cultura, com a moda, com isso ou com aquilo. A gente recebe um bombardeio das redes sociais e o nosso desejo fica refém
do que está rolando por aí. Quando, na verdade, quando a gente tem uma relação de coragem, de consciência, de honestidade, de ética com as nossas feridas emocionais, lembrando, desvalorização, abandono, é importante me deter um pouco aqui, porque eu me sinto desvalorizado por fulano. Isso para mim é letal. E a pergunta que fica é: aonde você está se desvalorizando? Você só é desvalorizado porque você, no fundo, tem uma parte sua que se autodesvaloriza. Isso é uma verdade icônica, que quando a ficha cai, a gente começa a entender uma opção de coisas. O autoabandono, né? Quer dizer, o abandono. Fulano me abandonou, fulana me abandonou, né? E hoje em dia é tudo assim, é tudo rápido, sem comprometimento. E mesmo no passado, quando aparentemente havia comprometimento, não, o que havia era apego. Você não podia se separar. Ali não era necessariamente comprometimento. No passado eram pessoas que não podiam se separar. O que o outro ia pensar? Então você mantinha uma relação. Hoje a gente está no melhor dos mundos, que a gente pode se separar. Mas a má interpretação disso é que o descarte é a solução para os problemas. Não, eles voltam 2.0, 3.0, eles voltam. Então, e o abandono, a história do 639, né, trouxe à tona muitos relatos de pessoas que falam de contatos muito rápidos, ou uma experiência de abandono ou de rejeição. Oi, tudo bem? Então, acabou sem aparente motivo nenhum, a pessoa vai embora. Né? Então, e é muito comum as pessoas viverem histórias constantes de abandono. Esse abandono pode ser literal ou pode ser simbólico. Às vezes você está casada e sente um abandono, se sente solidão. É muito comum relações, casamentos de solteiros, casamentos entre dois solteiros. Né? Eles são casados há 20 anos, 30 anos e não descobriram que ainda eram solteiros. Não descobriram ainda que não chegaram no outro, não enxergaram o outro. Então, certamente, na terapia você vai dizer que eu me sinto abandonado, assim, mas aonde é que você se abandona? Estou falando de feridas emocionais, padrões. Assim. Então tem um autoabandono, tem um autoesquecimento. Tema da rejeição, né? Fulano me rejeitou, fulano disse não. E aí você começa a fazer um mergulho profundo, você vai encontrar onde é que você está se rejeitando. E um ponto muito forte, que é difícil da ficha cair, é o tema da traição. São as nossas feridas emocionais. Né? O outro me traiu, fulano me traiu, Beltrano me traiu, Sacrano me traiu. Às vezes eu assim, olha, homem nenhum presta. Ou toda mulher é vagabunda. Essas frases horrorosas, que estão longe de contemplar a verdade, estão falando o seguinte, olha, eu estou atraindo pessoas que me traem. E a pergunta mais óbvia que a gente deve fazer, aonde eu estou me traindo? Sabe, pergunta, onde é que eu estou me desvalorizando, onde é que eu estou me abandonando, onde é que eu estou me esquecendo, onde é que eu estou me rejeitando, onde é que eu estou me traindo? Simples assim. Enquanto essa pergunta não for feita e as respostas não vierem, vai continuar atraindo isso. E aí é uma loucura, porque como é que eu evito a traição? Tendo um controle máximo. Vou controlar o celular dele, vou controlar o e-mail dela. Isso é uma loucura, isso te leva na loucura. O controle é um desespero da pessoa em não viver mais uma punhalada, mais uma facada. Né? Você está querendo controlar o outro? Posse, ciúmes? Que insegurança é essa? Por que você é tão inseguro? Por que você precisa atrair? Gente, uma coisa que a gente devia aprender na escola muito cedo, tudo que nos acontece é uma demanda da psique.
coisas aparentemente sem importância, até coisas de extrema importância. Não há nada que nos aconteça no cotidiano de uma forma leve, despretensiosa, a uma forma muito profunda e densa, que não tenha sido uma demanda da psique. A demanda, a psique, e o mapa astral é uma cartografia da psique. Por isso, interpretar um mapa astral é tentar interpretar essa mecânica. O que a psique pede de mim? Você tem Plutão quadrado Lua, Saturno quadrado Lua, Netuno conjunção Lua, Urano conjunção Lua, né? O que a psique pede de mim nesta encarnação? Cara, isso encurta um tempo gigantesco. Porque, do contrário, eu preciso passar pelas 500 experiências e nem por isso ter certeza de que eu vou aprender alguma coisa com isso, que às vezes eu sou teimoso, sou tinhoso. Eu vivi 5 relações parecidas, depois vivi 5 relações opostas àquela. Que tempo é esse, gente? Quando olhasse para essa cartografia da própria psique. Agora, precisa da astrologia? Não, não precisa da astrologia. Um trabalho terapêutico bem feito, uma busca espiritual transreligiosa, dá conta de perguntar a você, mas por que você está atraindo isso? Eu não, jamais eu atrairia isso. Essa ignorância, né, que a gente tem a nosso próprio respeito, essa ignorância de como funciona a mecânica psíquica, sabe, você imagina se a gente comprasse um carro e ninguém entendesse de motor, nem o motorista, e não houvesse mecânicos. Só quem fez o mapa, só quem fez o carro é que conhece. A gente compra o carro e fica feliz dirigindo com ele. Acaba a gasolina, o óleo do motor falta, funde o motor, mas não tem mecânico, ninguém sabe mexer com. A gente joga fora o carro, compra outro e fica super feliz, né? Mas não tem nenhum livro sobre como funciona o motor. A lataria a gente dá um jeito. Tem um botox aqui, tem uma academia ali, mas o motor, que é a alma do negócio, que faz que a coisa ande, é assim que a gente lida com a nossa alma. Ou eu nem entrego essa alma para um mecânico, no caso um bom psicoterapeuta, ou um bom astrólogo, por exemplo, ou eu mesmo me recuso, porque não precisa, ninguém vai saber cuidar de mim melhor do que eu. Essa prepotência fundada na ignorância é algo espetacular. Uma prepotência fundada na ignorância. Então, você pega então, esses planetas que eu estou focado, né, Plutão, Netuno, Urano e Saturno, conjunção ou quadratura Lua, vamos dizer assim, olha, você tem aí alguns assuntos ligados à mãe, à família, à casa, ao lar, ao passado, aos antepassados, aos ancestrais, a seres que, por exemplo, que morreram e que... Sabe quando a gente termina uma relação péssima? Tem gente que termina uma relação de algum tempo por WhatsApp ou por SMS. Às vezes a gente leva uma vida com uma pessoa muito importante da nossa vida e ela morre e a gente não falou, não viveu o que deveria ter vivido com aquela pessoa. O problema é ela achar que acabou. O problema é ela não ter a certeza de que ela pode resgatar esse vínculo, apesar da pessoa morta, recuperar e curar isso. Quando a gente tem certeza de que a gente não pode transformar o passado, complicado. A função do conhecimento de si, inclusive da arcoastrologia e de todos os saberes mais profundos, é que a gente transforme o nosso passado. A gente tem a obrigação de ter uma infância feliz hoje. A gente tem a obrigação de termos uma juventude, uma entrada na idade adulta feliz hoje. Nós temos a obrigação de, quem sabe, resgatar o primeiro beijo, quem sabe o primeiro beijo ainda não aconteceu, quem sabe a primeira transa ainda não aconteceu. O que aconteceu ali foi apenas, a gente foi para a cama e
foi tudo meio corrido, meio assustado, a primeira vez, não sei o quê, depois vida que segue. Não para todo mundo, mas para muitos. Pois é, uma pergunta que fica, né, sobre as doenças autoimunes. O corpo se volta contra ele mesmo, achando que ele mesmo, olha que interessante, achando que ele mesmo, esse corpo emocional, esse corpo físico, esse corpo psíquico, ele é um agente que pode ser nocivo, e o próprio corpo luta contra ele mesmo, né? As doenças, elas nos revelam. Tem uma frase do livro A Doença como Caminho, tem uma frase que diz assim: a doença nos torna honestos. Porque a gente tem tantas narrativas falaciosas e a doença nos traz para nos enquadrar, fala assim: o negócio é o seguinte, baixa a bola, porque você se desviou. E ao se desviar, você precisa se cuidar, precisa olhar para você. Doenças leves, moderadas ou densas ou pesadas, né? Tem uma frase que eu uso, que é uma frase forte, nunca conheci uma... a frase na verdade é: poucas mortes não são por suicídio. Frase forte, eu tenho ascendente escorpião, né? E essa frase, às vezes eu coloco em algumas palestras: poucas mortes não são por suicídio. A gente tem muitas formas da gente se destruir. Através de relacionamentos, através de comida, bebida, através de autocuidados, porque a gente vai administrando frustrações que foram negociatas que a gente não deveria ter feito, negociatas com a nossa alma, né? Que a gente não poderia ter feito, e aí a gente vai tendo um certo ódio, e a gente projeta esse ódio nos outros, a gente projeta esse ódio nos governos, nas pessoas que torcem por times diferentes, ou que torcem por partidos diferentes. Mas quando você passa um scanner na psique da pessoa, você vai encontrar que ela tem um ódio muito grande por ela mesma, porque ela negociou, ela foi covarde, ela abriu mão daquilo que era essencial. Em algum nível a pessoa saca isso. E aí ela não tenta só se destruir, como destruir o que está em volta. Isso tudo de uma maneira inconsciente, né? Outras vezes é super consciente, mas a maioria é inconsciente. A pessoa não sabe que aquela maneira dela lidar com ela mesma é uma maneira de abreviar sua própria vida, porque está barra pesada, está muito difícil, está muito complicado, né? Saber que a nossa relação com a Lua nos permite resgatar relações com antepassados que morreram e que a gente deixou pendências, com ancestrais que a gente precisa de alguma forma honrar. Isso nos potencializa e potencializa a relação. Uma relação esclarecida com a Lua que faz com que a gente possa perceber que a questão do tempo, passado, presente e futuro, é uma coisa imaginativa, é fantasiosa. O passado está presente hoje, o futuro está presente hoje, o presente está presente hoje. A gente pode transformar. O nosso poder é incomensurável, a nossa ignorância também é incomensurável. Esse é o problema. Que poder e ignorância não é uma boa combinação. Maus presságios, né? Ignorância com poder. Saber que uma relação com a minha infância, com a minha adolescência, né, com os meus pais, vivos ou mortos, podem ser transformadas pela minha relação com a Lua. E que, por exemplo, a carta natal fala: vem cá, você nasceu com Plutão quadrado Lua, Plutão conjunção Lua, você nasceu com Netuno conjunção Lua, quadratura. Vamos nos debruçar nisso. Não, mas eu ainda não vivi perda nenhuma, ainda não vivi separação nenhuma. Tudo bem, pode esperar. Pode esperar que acontece. Primeiro que todo mundo vive, né? Separações e perdas. Só que cada um digere de uma forma diferente.
Grandes mestres ou grandes seres humanos entendem a morte como um processo natural e belo. Natural e belo. A maioria dos mortais não. A morte é uma invenção, na verdade, é uma invenção do demônio, uma coisa horrorosa. Não vou ver meus filhos, não vou ver mais minha família, não vou ver... A gente esquece que a gente já teve milhares de filhos, milhares de pais, de sogros, genros, sogras, e conscientemente a gente não lembra de nenhum deles, ainda que a psique lembre de todos e faça com que esse circo volte para a gente estar resgatando com o objetivo de integrar a personalidade à alma, a alma ao espírito, o espírito ao eu sou a mônada, a fonte primordial. Essa pedagogia a gente não teve. Nem vou dizer que a gente faltou a aula. Não teve essa aula. Essa aula foi proibida. Porque se vocês têm essas aulas, se nós temos essas aulas, é mais difícil da gente ser manipulado. Gente, eu garro na conversa e fico aqui me estendendo. O que eu tentei mostrar hoje? Que é muito importante que a gente cuide das nossas feridas emocionais. Eu não preciso saber se o Plutão quadra com a Lua, se o Netuno faz conjunção com a Lua, se o Saturno faz um quincunço com a Lua. Eu não preciso. Eu quero saber que isso vai me ajudar. Ótimo, isso vai te ajudar muito. Mas não preciso saber. O que eu preciso saber é o seguinte, é estado de atenção. Estado de atenção. Ou seja, puxa, eu morro de medo que fulano me traia. Bem, aí tem algum tema aí. Mas isso é normal, todo mundo tem medo. Não, mas meu medo é um pouco exagerado. É uma insegurança. Do que você está falando? Eu tenho atraído pessoas que as relações ficam tóxicas. Deixa eu ver como é que você se relaciona com você. Nossa, você é bastante tóxica contigo. Como é que você atrairia algo diferente? Percebe, gente? Isso tudo é ouro puro. Não estou falando nenhuma novidade. E ainda assim, é ouro puro o que eu estou colocando. Aqueles que sobreviverem a vídeos longos e ouvirem até o final com calma, quem sabe anotando, quem sabe fazendo contato, botando a mão no coração, refletindo sobre histórias no passado e tudo mais, aqueles, pode ser que muita luz aconteça. Eu preciso, para ontem, cuidar das minhas feridas emocionais. Primeiro que eu nem sabia que eu as tinha. Mas quando eu vi que eu atraía determinadas relações, que certas coisas aconteciam, primeiro eu achei que eu tinha dedo podre, depois eu achei que eu não tinha sorte, até que eu achei que eu atraía essas pessoas por uma exigência da minha psique para eu reviver aqueles assuntos. Gente, eu preciso de uma aula particular sobre esses assuntos, de preferência uma aula não exatamente intelectual, bastante orgânica. É isso. Esse é um assunto inesgotável. As quadraturas em cima da Lua. E aí, repara, a Lua está em que signo? A Lua está em que casa? Faz que aspectos com ascendentes? Né? Faz que aspectos com a própria Vênus? Lua quadrado Vênus. Como é que está a tua relação com o teu feminino? Lua quadrado Marte, né, com o teu masculino? Hoje eu peguei aspectos tensos, que é importante falar sobre isso, porque eu acho que aí tem um nó. Bem, saio dessa fala, eu saio dessa fala de hoje uma sensação de uma fala introdutória, que é uma coisa constante em mim. Mas também, a gente também tem que calar a boca, né? E voltar a falar lá na frente, pegando o fio da meada. Esse é um assunto inesgotável. São milênios onde a gente tenta desconversar sobre as nossas feridas emocionais. E a gente repete erros
letais para nós, para outras pessoas, para comunidades, para sociedades, para países inteiros. A gente se trata muito mal. A gente se trata muito mal. A nossa autoabandono, o nosso autoesquecimento, a nossa autotraição e, por conseguinte, a nossa insegurança e covardia, a nossa ignorância e ausência de consciência faz com que a gente tope qualquer negócio, ainda que a gente possa ser narcisista, egocentrado, individualista. Temos uma condição miserável, sendo nós, em essência, prósperos e abundantes. Como é que a gente deixou chegar a isso? A quem a gente disse amém? A quem a gente disse amém? Gente, um beijo no coração. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Quem quiser saber sobre os nossos retiros, esse último retiro que vai ter, o único retiro que vai ter esse segundo semestre, em outubro, fala com a Rosa no DDD 21, no WhatsApp 985058500, querendo participar dos grupos gratuitos do Tornar-se Presente, também com a Rosa no WhatsApp 21 985058500. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês e, como diria, até agora.